a relação que existe entre publicidade, jornalismo e coluna social. Esta é uma polêmica que vai e volta. Este é o objeto do debate que faz o jornalista Pedro Valadares no vídeo de memórias que vamos acompanhar a partir de agora. Valadares, a partir da sua posição de publicitário e de jornalista, discute com muita propriedade como se relacionam as atividades da publicidade, do jornalismo e da coluna social. Pedro Valadares tem a palavra. Não, lamentavelmente, em Sergipe, ele sempre foi atrelado a grupos empresariais. Não atendia, o grupo empresarial estava de bom tamanho. A comunidade, na sequência, não era prioridade a comunidade. A prioridade que eu sempre senti era atender os interesses dos grupos econômicos. E daí, foi graças a isso aí que eles fizeram grandes patrimônios, entendeu? Mas o jornalismo, na minha visão, é essa história. Você tem que fazer um trabalho para atender a comunidade, informando ela com consciência, com responsabilidade e respeito. Eu diria a você, hoje, tudo, entendeu? Graças ao jornalismo, eu consegui fazer uma história de um nome, entendeu como é? Pelas posturas que eu tive sempre, não vou dizer assim, difíceis, porque eu sempre fui um cara complicado nesse sentido de não levar desaforo para casa, e as pessoas sempre achavam que eu era, sei lá, uma língua de trapo, uma boca do inferno, porque eu não levava desaforo. Se eu não gostasse de você, eu não falava com você. Ainda hoje faço isso. Eu tenho poucas amizades. Há uma restrição grande nesse sentido, mas se você levar em conta que os blogs, que os sites, na sua grande maioria, são fakes, a gente vai voltar a ter um jornalismo impresso, não pujante como tivemos no passado, mas necessário. Você vai pegar hoje aí, você pega um computador, você faz o que você quiser. Um blog fake à torta. Nós vivemos agora esses 4 anos terríveis. Você não sabia o que era verdade ou mentira. O que acontece, tanto é que você criou institutos para detectar a mentira. E hoje você tem um jornalismo hoje que caiu muito, porque também eu acho que o grande problema do Brasil é o hábito da leitura. Você que morou na Europa sabe. Leitura você tinha em São Paulo. Não sei se tem mais hoje como tinha no passado. Você chegava no metrô, no ônibus, estava alguém lendo. Hoje você já não pode fazer mais isso, porque se você estiver lendo, vem alguém para lhe roubar. Então, a leitura caiu muito. Agora, uma coisa que me surpreende é que não diminuiu o número de livros da parte física. Você vê, são lançamentos diários que você tem no Brasil, é o que me surpreende. Essas grandes redes americanas que vieram para cá achando que iam acabar com o físico, não acabou não. Você pega qualquer livraria dessa aí, tem uma média de lançamento por baixo de 100 a 150 livros por mês. É difícil, porque você teria que fazer um trabalho de assessoria, porque o salário que se paga é uma miséria. Entendeu? Tanto é que com assessoria você pode fazer um bom trabalho também. Agora, viver do piso salarial, terrível. Eu sempre fui um cara que busquei a verdade e nunca camuflei, nunca teve essa história de dizer, pô, vou agradar fulano ou Beltrano. E sempre eu vi as duas partes. Quem quiser que julgasse o que foi escrito. Eu nunca tomei um partido de ninguém. Nunca fui um cara partidário de dizer, pô, vou defender a esquerda, vou defender o centro, vou defender a direita, se a gente está falando politicamente. E a coisa que mais me deixou feliz é ter sido isento. E durante esses 50 anos de carreira, eu nunca tive um processo. E olha que eu fiz matérias bombásticas que criaram problemas, mas que eu vi os dois lados, quem quiser que julgasse. Mas eu acho que como publicitário, como jornalismo hoje, que tem um blog, o liberdades.com, a gente pontifica, mas é uma história assim, é difícil você fazer uma coisa se você não ceder. E as pessoas cobram caro de você. Elas querem. Tem pessoas que recebem proposta, divide aí comigo o que você vai receber. Aí eu prefiro não fazer e não tenho feito isso. A publicidade é você vender um produto onde tem uma história bem diferente. Você pega uma coisa assim, lapida, você vai lançar um imóvel, por exemplo.
Você tem que convencer, através do seu, em 30 segundos, que é aquele imóvel, para sensibilizar alguém para comprar. A publicidade é uma coisa extremamente difícil de ser feita, quando ela é feita honestamente. Não é fazer publicidade para vender a ilusão, é fazer a publicidade para tentar mexer com o seu emocional e chegar lá e fazer aquilo e comprar ou não. Eu vejo publicidade como uma coisa extremamente inerente a uma informação consciente. Hoje eu diria a você que um cara que eu gosto muito dele é Reinaldo Azevedo. Para mim é um cara que... O Ricardo Couto, também um excelente jornalista, Ricardo Noblar, Armandinho Hollenberg, tem uma menina que eu gosto muito dela, que é a Thaís Oyama. Para mim é esse time que... Sim, mas não esqueça que nós temos o grande nosso, né? Anselmo Góes. Para mim foram Zé Rosa de Oliveira Neto, Paulo Barbosa, Paulo Fernando, Ivan Valença. Entendeu como é? Para mim, Raimundo Luiz. Colocaria Raimundo Hugo. Eu não estou falando dos novos, dos contemporâneos. Não. Ana Salles, Mauro Salles. O próprio... Tem até um pé aqui dentro, como é o nome dele? O Osto Oliveto. É um grande publicitário. Com toda a chatice dele, o Roberto Justus também é um grande publicitário. Tem uma menina, a Maggie Moberdorf, que é uma grande publicitária. Eu ficaria nesses... Domingo Loguli, que foi meu chefe lá dentro da Salles. Inegavelmente, Nailson Menezes foi o cara que mais acreditou nessa raça, que investiu em tudo. E foi de todos o mais injustiçado. Você tinha também um grande publicitário, Luiz Campos, na TV Sergipe. O louco do Orlando, da Propag, porque foi o cara que acreditou na publicidade e investiu muito, trazendo profissionais de fora para trabalhar em Sergipe. Teria o Elvio, que não está mais entre a gente, que era um grande criador. Entendeu como é? E aí você vai encontrar dificuldades para ter outros nomes assim que você pode dizer como notáveis, né? Que eu não convivi, eu estou falando com quem eu convivi. Essa geração nova eu não conheço, mas vejo que tem muita gente boa aí, umas meninas aí interessantes, uns caras interessantes, fazendo publicidade em Sergipe. Rapaz, há uma distorção quando fala que a coluna social é só uma fofoca. Não é, lógico que vai pessoas ali para massagear, que adoram ter o ego massageado, mas tem, quando você faz uma coluna social com certo equilíbrio, ela é bem informativa. Sem o sensacionalismo de dizer, fulano de tal comprou uma bolsa não sei de onde, um sapato não sei onde, foi para a Europa, não. Tem umas coisas que você pode trabalhar, principalmente na área social, porque você tem hoje, se você for olhar a produção de matérias diária hoje, é um volume inquantificável, então assim, nem tudo que acontece consegue chegar. A coluna social bem montada, ela é bem interessante pelo lado informativo. Eu não vejo ela pelo lado da projeção pessoal, de massagear o ego, de dizer que fulano é isso, fulano é aquilo. Rapaz, as duas coisas. Porque a coluna social, ela aproveita muito do jornalismo. Ela é jornalismo também. A turma tem essa distorção porque acha que a coluna social é só fofoca. Não é. Você vai ter notícias, tem grandes empreendimentos que são lançados a partir da coluna social. Então não vejo, que há muita má vontade. Você tem colunas sociais em Sergipe que informam semanalmente ou até diariamente o que esse estado é. Por exemplo, você não pode esquecer de Ivan Valença quando era Leilinha Duarte, ou Leilinha Leite. Você não pode esquecer uma Lânia Duarte, você não pode esquecer uma Carmen Mesquita, Marlene Chagas, um Osmário Santos, uma Thaís Bezerra. Não, por quê? São pessoas que contribuíram decisivamente em vários segmentos. Pelo volume de informações, Thaís Bezerra. Lógico, Osmário também é bom, foi bom. Mas ela não, ela continua na ativa e é uma pessoa que informa muito bem. E você vai dizer assim, não, veja quantos anos ela já tem nessa área. 50 anos não é fácil manter um nome de 50 anos, uma publicação semanal. E ela mantém esse nome.
ela tem um projeto muito arrojado, e ela que sofreu muito questões físicas, né? Mas eu acho ela, o nome na coluna social hoje em Sergipe é Thaís Bezerra. Rapaz, teve um que hoje, eles viraram mais até coluna política. Eu vou dar um exemplo para você. Ibrahim Suede era o cão chupando manga. Aí você passa, depois vem para Zósimo. E você hoje tem uma menina que eu convivi muito, que hoje ela pega a coluna social dela e transforma mais numa coluna política, que é a Mônica Bergamo. Então, aí você tinha aquela no Rio, Ângel, você tem essas histórias desse pessoal que hoje ela não é só coluna social de notinha de aniversário, é isso que eu quero deixar bem claro, mas é uma coluna social que informa sobre o cotidiano, que vai de política, vai de economia, porque a coluna social sempre foi uma coisa voltada para massagear o ego. Todo mundo achava que dizer, ó, fulano de tal é o cara que tem isso, que tem aquilo, tá pegando fulano, pegando Beltrano. E o grande problema todo é que sempre gerou dentro da coluna social fofocas. E é isso que fez dela a coluna social, esse preconceito que existe. Mesmo ela se renovando, ela inovando, vai ter sempre o preconceito de que a coluna social é para fazer fofoca. Não, você tem que mudar. Mesmo porque hoje é o imediatismo que você tem. Você tem colunas sociais que faz seu podcast. Você está falando no caso específico com relação à mídia impressa. A velocidade com que o site, a dinâmica da rede social, é lógico que não supera tudo isso. E você tem bons blogueiros, você tem bons de influência digital, você tem uma canalhada, como tem em todo segmento. Mas eu acho assim que sempre, longe de ser um cara bíblico, a verdade vai sempre vencer isso tudo. Você sofre, e não acredito que a coluna social, a mídia impressa, ela vai ser extinta. Ela vão viver paralelamente, entendeu como é? Mas vão viver. Era um momento difícil, porque ninguém fazia livros em Sergipe. A única editora da época é a editora Regina, do seu Pedro. E dentro desse mercado que era aberto, tinha alguns amigos meus que eu propus fazer livros. E aí lancei, eu acho que os únicos livros dele até hoje, que foi o Paulo Fernando, com Emparedados, Ayrton Cardoso, com No Frigir dos Ovos, e um grande livro que eu gostaria de reeditar, que era Aracaju, etc. e tal, de Alencazinho. Além de Enigmas, de Kleber Souza. Eu editei uns 10 livros, entendeu como é que eu lembro esses daí. A editora Desacata, porque era um projeto que eu tinha que fazer o livro. Eu queria fazer a semelhança do seguinte: eu tinha um livro, eu tinha um jornal. Então o jornal podia fazer a propaganda desses livros. Mas era difícil, porque ninguém acreditava na história de editar livros. Quem apostou muito nisso foi o governo de Augusto Franco, quando lançou aquele programa de edição de livros. Depois aí, hoje você tem a felicidade de ter uma Edise, entendeu como é? Mas na época não tinha. Seu Pedro fazia os livros, era assim, na época, tipografia, entendeu? Depois é que ele foi introduzir o offset. Então os livros, a editoria de livro começou a existir nesse mercado, nesse vácuo. Mas era difícil, porque as pessoas nem sequer compravam, as pessoas editavam o livro e distribuíam, faziam os lançamentos, vendiam 40, 50 exemplares quando vendiam. Aracaju, etc. tal, é um guia da cidade de Aracaju, bem humorado. É um livro denso, eu falo assim, denso em termos de número de páginas, em termos de informações, entendeu? Mas agora bem humorado, que a Alencazinho tinha uma verve espetacular para essa área. Mas eu continuo com o blog, que eu tenho o portal liberdades.com, e escrevo eventualmente, porque grande parte desse material que ele tem hoje é um material que já vem pronto de um acordo operacional que eu tenho com alguns sites, entendeu? Então eu escrevo, mas é assim, semanalmente, eu diria. Mas nessa nova repaginação que eu vou fazer a partir de 2023, eu quero mais atividade. Eu quero fazer mais coisa pelo blog. Shop Center. Não existe lugar melhor do mundo para você encontrar as pessoas. Embora, aí quando a gente fala de preconceito, né? Aí tem sempre alguém que diz, pô, só encontro no shopping, porque você também está lá, com lazer, com alimentação. Aí um dia desse mesmo encontrei um prefeito, entendeu? Ele disse, pô, só encontro você no shopping center. Eu digo, é melhor do que eu encontrar você na prisão. O cara deixou falar comigo, né? Eu não esperei viver tanto tempo para encontrar
tanta gente sem caráter dentro da política e transformar a política naquilo, na sua existência para especular, para extorquir. Lamentavelmente, a política no sentido lúdico não existe mais. Hoje a política virou um grande balcão de negócios. Daí você vê um presidente que assume uma república, como ele fica refém. Refém de quê? Do Centrão? Não, refém dos canalhas que habitam o Centrão. Porque nem todo mundo que está naquele Centrão é canalha. Como é todo segmento, você conhece, é um educador, sabe disso, que nem todo segmento tem tudo que presta e tem tudo que não presta, é normal isso. A política brasileira hoje é uma coisa louca, ninguém entende para onde vai, entendeu como é? E o que vai acontecer amanhã, tudo é possível. Eu nasci, meu pai e minha mãe queriam, católico, apostólico, romano, né? E depois, quando adolescente, fui ver outras experiências, né? E hoje eu sou um cara que a minha fé quem professa sou eu. Eu não preciso frequentar centro espírita, igrejas evangélicas, católicas, terreiros de Umbanda ou Quimbanda. Eu vou até para ver, mas basta a fé que eu tenho e acredito que o Criador me quis nesse caminho. Não necessariamente eu tenho que ir para uma igreja e dizer, pô, estou aqui. Não, eu digo em qualquer lugar. Porque eu nunca fui de frequentar a igreja como uma obrigação, mas sim como devoção. E depois você vai percebendo que as coisas não eram como você imaginava, como você queria que fosse. Então você se afasta, né? E eu me afastei pelo próprio tempo de dedicar a trabalho, eu precisava trabalhar. Eu precisava criar minha infraestrutura de gente, de ser humano. E aí a igreja tomava muito tempo. Frequentei longo tempo missas, frequentei cultos religiosos, entendeu? Evangélico, eu sempre fui. Aí depois deixei. Tenho 18 anos, 1900 e... Pô, a ideia é 68 ou 70, por aí. Eu venho a minha família tem um núcleo político, né? Então, meu pai era um cara político. Não político não, ele era um cara politizado que se via aos políticos no trabalho social. Meu pai. Não, eu politicamente, quando eu comecei a militar politicamente, eu fui para o MDB. Inclusive foi até porque na época precisava completar a cota, né? Fui candidato a vereador contra Antônio Valadares. Quem era? Porque eu tinha um amigo em comum, além de Zé Carlos Teixeira, o pai dele, o seu Oviedo, né? Que é aquele que você falou nesse instante, que frequentava aquelas esquinas da Rua João Pessoa, porque ele tinha inclusive uma loja na Rua João Pessoa lá embaixo, né? Já chegando no Hotel Palace.